Boa noite, graça e paz a cada um, que Deus te abençoe. Obrigado, irmão, obrigado, que Deus abençoe cada um. Esse é o último domingo daquilo que nós reservamos no mês chamado Mês da Família, onde nós falamos sobre famílias imperfeitas, descobrindo a graça do Senhor que transforma. E eu queria partilhar um desafio que eu deixei com os irmãos. Nós tivemos esse desafio no culto das 9, no culto de 11 horas, e que bom que você está aqui no nosso culto da noite. Que Deus te abençoe grandemente. Eu não sei se você assistiu essa série da Netflix, This Is Us. Nós assistimos lá em casa, e quem aqui assistiu? Eu quero que você assista essa série, tá bom? Nós reservamos um tempo lá em casa para assistir, e isso já faz um bom tempo. Eu e Jussara, a gente fez um acordo assim, nós vamos assistir um episódio só por dia, porque esse negócio vicia, e a gente precisa lutar contra isso, tá joia? E é uma história linda, né? E no bom tupiniquim traduzido assim, nós somos isso mesmo, tá bom? É isso que nós somos mesmo, tá joia? E é interessante que essa série ela foi um sucesso tremendo nos Estados Unidos. Em 2018, depois do Super Bowl, da final do Super Bowl, teve o pico de acessos na Netflix, cerca de 46 milhões de pessoas acessaram e assistiram. É a série de uma família, de um casal, do Jack e da Rebecca, e dos seus filhos, Jack e Rebecca. A Rebecca fica grávida, e eles têm trigêmeos, e um infelizmente não consegue sobreviver no parto. Kevin e Kate, e depois o Randall, que é o filho adotivo desse casal. E é impressionante, foi feita algumas perguntas. Por que essa série fez tanto sucesso? Diga-se de passagem que a gente assistia lá em casa, e de vez em quando no meio do filme a gente parava, ia na cozinha ou no banheiro enxugar as lágrimas, dar uma disfarçada, né? E por que essa série fez tanto sucesso? E algumas pessoas respondem assim, porque eles relataram o que é a vida de uma família. O que é a vida de uma família? Gente numa fase da vida com pouca grana, gente lutando com problemas de saúde, uma das filhas, a filha lutando com problema de obesidade, enfim, lutas. Fazendo uma homenagem ao nosso querido Luiz Veríssimo, que faleceu, realmente esse filme ele mostra a vida como ela é. A vida como ela é. E essa é a realidade. O Ziraldo tem uma crônica que eu gosto muito, e sempre eu falo sobre essa crônica. E essa crônica sobre família, o Ziraldo diz o seguinte: como são felizes as famílias que nós conhecemos pouco. Como são felizes as famílias que nós conhecemos pouco. Porque quando a gente começa a se relacionar, conhecer outras famílias, adentrar a rotina de outras famílias, a gente percebe que a gente é muito parecido. A gente é muito parecido. E não existe aquela família doriana, aquela família perfeita. Eu fui criado numa família cristã, vocês sabem disso. Desde criança fui à igreja. E eu me lembro alguns domingos na minha casa como era, né? Eu me lembro que no domingo de manhã, e não tinha esse negócio assim de culto 9 horas, 11 horas, 18 horas, você podia escolher o culto que tinha. Não, a gente estava na igreja às 7 horas da manhã no domingo. Já pensou um negócio desse? A gente não tinha carro, a igreja era longe, aquela coisa toda. E era assim, mais ou menos assim, né? A minha mãe acordava às 5 horas da manhã, fazia uma mesa com frutas. Ela fazia o pão, sem glúten, sem tudo. Depois ela acordava os filhos cantando um belo hino. Meu pai acordava e saudava a gente em nome de Jesus. E depois íamos todos, cada um para um banheiro, arrumávamos, e de repente vinha uma série de empregadas e empregados e servos, via como estavam as nossas roupas. Não tinha nada disso. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu não lembro um domingo que eu levantei com vontade de ir para a igreja. Eu não lembro. Mas de novo, pai. Você sabe qual era o meu grande sonho quando era criança? Era faltar no culto para assistir os Trapalhões.
Mas a gente foi criado nesse ambiente. Um ambiente não de uma família perfeita. Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Há um tempo atrás, a Luísa Sonza, e não se faça de sonsa porque você sabe quem é. Ela disse num programa de TV, após ser traída e ter tido alguns problemas, ela disse assim, a dor da traição e da separação é uma dor inexplicável. É muito difícil de se explicar. A vida em família, ela deixa cicatrizes. A vida em família, ela deixa marcas na minha e na sua vida. E talvez você possa falar assim para mim, pastor, eu queria muito uma família perfeita. Não existe família perfeita. E deixa eu relatar para você nessa noite o registro de uma família que não era perfeita, mas a graça foi com essa família. Eu quero falar sobre a família de Jesus. Sobre a família de Jesus. Mateus capítulo 1 narra a genealogia de Jesus. E o texto no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, registro da genealogia de Jesus Cristo. O Messias, o escolhido. No Antigo Testamento, essa expressão Cristo significa Messias. E significa aquele que foi escolhido, a identidade de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, esse negócio de genealogia, ele talvez não faça muito sentido para você. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Quantos de nós sabemos o nome da nossa tataravó? Fala alguma coisa com muita vergonha, e depois da mensagem, eu falei isso de manhã, tenho que falar à noite. Eu vou até procurar saber. Eu não lembro nem o nome da minha bisavó. Credo, pastor. Não, sim, estou sendo sincero com você. Mas esse negócio de genealogia, a gente não é muito ligado, mas para o judeu isso é importantíssimo. Algumas considerações sobre a genealogia de Jesus. Genealogias eram muito importantes na antiguidade. Hoje, se a gente quiser saber a história de alguém, a gente vai na bio do Instagram da pessoa. Mas não só isso, servia para afirmar a identidade e a legitimidade daquela pessoa. Mateus vai dizer que Jesus é judeu, vem da tribo de Judá, da linhagem ascendente. Mateus vai dar uma ênfase em Maria, Lucas vai dar uma ênfase em José, todos têm a mesma descendência. Mas não só isso, Mateus apresenta Jesus como judeu por excelência, filho de Abraão. Isso para aqueles leitores era importante receber isso. Mas não só, na genealogia de Jesus, relata o nome de mulheres. Relato esse que seria até inadmissível entre os judeus. O perfeito Filho de Deus veio de uma família marcada por falhas e pecados. Vamos começar aqui vendo essa família de Jesus. Versículo 2 e versículo 3 diz assim, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Amém? Parece lista telefônica, lembra disso? Só nomes. Mas olha a família de Jesus, a descendência de Jesus. Abraão, que é o pai da fé, e seu filho, você sabe da história, esses dois tiveram problemas com mentira com a sua esposa. Mentindo a respeito da sua esposa. Abraão fica casado com Sara há 112 anos. Eu não sei 112 anos o que chama, bodas de prata, de ouro. Eu acho que é bodas de criptonita. É alguma coisa assim. Abraão teve problemas com mentira. Você tem gente na sua família que tem problema com mentira? Não, pastor, na minha família todos são santos. Puxa, que legal. Olha, o que falar de Jacó, que chegou a trapacear, inclusive na hora quando foi nascer. Jacó trapaceou. Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez. Agora parece que complica um pouco mais. Sabe por quê? Porque aqui o texto vai dizer assim, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi quem?
Tamar. Tamar casa com o filho mais velho de Judá. O filho mais velho de Judá chamava Er. Er morre. E quando Er morre, o irmão dele, pela lei do levirato, precisa assumir Tamar. E o seu irmão chamado Onã assume. E assim como Er, Onã faz o que é mal perante os olhos do Senhor e morre. E aí Judá tinha mais um filho, o nome desse filho era Selá. Ou família que não sabe dar nome para filho, né? Er, Onã e Selá. Imagina. E aí quando Judá viu que Tamar Tamar ficou viúva de 2 filhos dele, ele falou, não vou dar o terceiro, porque o que vai acontecer com o terceiro? Vai morrer também na mão dessa mulher. Ele não deu o terceiro. Sabe o que Tamar fez? Um belo dia Judá ia tosquear as ovelhas de um determinado povo. E Tamar tramou alguma coisa na sua cabeça e diz o seguinte, vou ter relações com Judá e vou ficar grávida dele. Então Tamar se veste de prostituta, e no meio do caminho ela consegue enganar Judá, e Judá acha que ela é uma prostituta, tem relações com ela, e assim nasce Pérez e Zerá. Você está vendo como que a sua família é boa? Estão entendendo? Essa é a genealogia de Jesus. Essa é a genealogia de Jesus. Você acha que está ruim? Como diz o ditado, o que está ruim pode piorar. Olha o que fala o verso 5 e 6 de Mateus capítulo 1. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Você sabe qual era a profissão de Raabe? Raabe era prostituta. Na genealogia de Jesus tem uma prostituta. Mas não só isso, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Você sabe quem foi Ruth? Há um livro na Bíblia que leva o nome dela. Ruth foi uma moabita. Você sabe qual é a história da família dessa mulher? Abraão tinha um irmão que chamava Ló. Ló, certa vez, bebeu, encheu a cara. E ele chega bêbado na sua casa e ele tem relação sexual com as suas filhas. Dessa relação sexual nasce os moabitas e os amonitas. A história de Ruth pesa sobre ela que ela é descendente de um povo cuja origem desse povo é fruto da relação de um pai com as suas filhas. Começa a dar graças a Deus por sua família. Ruth está na genealogia de Jesus. Mas essa Ruth que teve essa descendência, preste atenção que Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Ela está na descendência do rei Davi. Olha o que fala o verso 9 e 10 da genealogia de Jesus. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Uzias gerou Jotão, e olha aqui, Jotão vai gerar um rei chamado Acás. Você sabe o que Acás fez? Eu vou dar 2 coisas que Acás fez no texto bíblico que fala que Acás fez o que era mal perante os olhos do Senhor no livro de Reis. Acás queimou os seus filhos em público, em adoração a uma divindade. Sabe o profeta Isaías da Bíblia? Acás mandou serrar Isaías ao meio. Mas não só isso. Lembra do rei Ezequias, quando a gente pregou aqui um domingo à noite sobre põe a ordem da sua casa? Estão lembrados disso? Ezequias, quando ouve o profeta Isaías falar que ele ia morrer, naquele momento Deus dá mais 15 anos de vida para ele. E quando ele teve esse final desses 15 anos, no 3º ano desse final dos 15 anos, nasce o filho dele chamado Manassés. É esse Manassés.
E esse Manassés, a Bíblia vai dizer que Manassés fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Uma das coisas que Manassés fez, ele praticou a feitiçaria. Na genealogia de Jesus, tinha gente que praticou a feitiçaria. Mas o texto acaba com o verso 16, e que é um alívio para mim e para você. O verso 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado? Como que a história da família de Jesus se encerra na genealogia? Encerra falando que essa família teve um redentor. A minha, a sua família precisa de um redentor. Sabe por quê? Primeira afirmação que eu gostaria de insistir com os irmãos é a realidade que eu e você precisamos ter, que assim como foi com Jesus, é conosco. Não existe famílias perfeitas. Diga comigo, não existe famílias perfeitas. Não existe. Não existe famílias perfeitas. A própria família de Jesus, você está vendo, a descendência dele. Se fosse puxar a sua descendência, talvez, na minha descendência também, talvez não sairia muita coisa boa. Talvez não sairia muita coisa boa. Mas lembre-se que no verso 16, acaba com a palavra de esperança. Jesus entrou na história, e quando Jesus entra na história, os diagnósticos são mudados. As histórias de vida podem ser mudadas. 3 teses da nossa geração, o porquê que as pessoas são como são, por que se explica a forma como as pessoas são. Culturalmente nós temos 3 explicações. A primeira explicação é do Frank Crick, que ele vai falar sobre a teoria geneticista. E ele vai dizer o seguinte: eu e você temos uma carga genética. E essa carga genética traz para nós algumas consequências, algumas virtudes e alguns efeitos. Então, nós herdamos geneticamente coisas que determinam a maneira como a gente age. Parênteses. Eu não tenho dúvida que a gente recebe uma carga genética. Isso é fato, isso é ciência. E eu não tenho dúvida que eu e você temos algumas coisas que é fruto disso e que nós precisamos tratar com profissionais da área, amém? Estão comigo? E nós temos que tratar com profissionais da área. Mas tem coisas dessa carga genética que eu e você precisamos lidar aos pés da cruz de Cristo. Aos pés da cruz de Cristo. Mas há explicação também daquilo que é chamado de teoria da psicologia de Sigmund Freud, que diz que eu e você somos frutos do meio aonde a gente foi criado. As influências que nós sofremos quando criança, as ausências, e isso determina o nosso comportamento. Talvez você tenha tido uma infância difícil. Talvez você tenha algumas lacunas na sua história de vida que reflete em comportamentos inadequados, em pensamentos inadequados. Mas mesmo quando isso tenta tomar conta das nossas emoções, nós precisamos recorrer a Cristo, porque Cristo é capaz de transformar qualquer situação. Amém? Amém? Cristo é capaz de transformar qualquer situação. Mas tem uma teoria que chega na moçada, principalmente nas universidades, que se acham os sábios, os espertos, os pensadores de Karl Marx. Aonde a gente é fruto de uma sociedade opressora. E nós precisamos entender a luta de classes, porque isso vai fazer com que a gente evolua. Então, por exemplo, eu cresci quando criança em bairros bem pobres, bem difícil, e se eu olhar para isso, eu preciso ter uma revolta dentro do meu coração, se revoltar contra isso, e agora aquele que teve um pouco de condição a mais, ele é meu inimigo. E nas lutas de classes, grupos contra grupos. Mas tem algo por trás disso aí, que grande parte dessa teoria, que o nosso Estado hoje, as autoridades professam ela, diz o seguinte: um dos inimigos da evolução e da sociedade para que ela avance se chama família. Família. E uma dessas teses é destruir o que? A família. A família.
Porque a família é opressora. Esse negócio de figuras em casa, isso é opressão, isso nos oprime, e a gente precisa ter liberdade. Será que as pessoas são complicadas por questões genéticas, por questões psicológicas, por questões sociológicas? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 7, versículo 23 e 24. Ele diz o seguinte: mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus. Paulo está dizendo aqui que o problema do homem não é a genética, não é o psique e não é a sociedade. Paulo está dizendo que o problema do homem se chama pecado. Pecado. E Paulo vai dizer nesse texto o seguinte: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo porque tem algo guerreando dentro do meu coração. E no capítulo 8 ele vai dizer o seguinte: mas graças a Deus, porque Cristo entrou na história. E quando Cristo entrou na história, a minha genética pode ser desfavorável, mas eu tenho esperança em Cristo Jesus. Talvez eu tive, e você talvez teve, algumas lacunas na sua história de vida que traz traumas para você até hoje. E Paulo vai dizer para a gente: Cristo pode transformar o mal em bênção. Amém? Deixa eu te contar algumas histórias, eu não vou dar nome para isso, para essas pessoas. Mas é muito interessante no nosso país, pastores que têm bons ministérios com famílias escrevendo livros e com programas na internet. Bons, eu estou falando de bons, que são poucos que tem por aí que são bons. Bons. Um deles que eu gosto muito e me chama muita atenção, ele conta a história de vida dele. O pai abandonou a mãe, ele era criança, o pai era alcoólatra, e quando criança ele viu a mãe apanhando algumas vezes do pai. O pai some de casa, arruma outra mulher e nunca mais volta, e ele cresce sem o seu pai. E ele cresce com uma adolescência revoltada, depois uma juventude revoltada, e um dia ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus muda tudo. E sabe qual é o ministério desse cara hoje? Esse cara cuida de famílias no Brasil e no mundo, dando palestras e abençoando pessoas. Sabe o que é isso? Alguém que tinha tudo para ser uma desgraça, Deus transformou aquela desgraça em bênção, para que hoje ele pudesse abençoar muita gente. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Você lembra da história de Jesus, quando Jesus fez o primeiro milagre dele em Caná da Galileia, que quando acaba o vinho na festa, e eles perguntam, o que a gente faz? E chega para a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus diz a seguinte frase, e preste atenção nisso, a mãe de Jesus diz a seguinte frase: faça tudo que ele mandar. Lembra disso? Faça tudo que ele mandar. Se a gente quer ver transformação na nossa vida, se a gente quer ver mudanças, é claro, tem algumas questões nossas que nós precisamos ser medicados por profissionais, nós não duvidamos disso, e graças a Deus, porque tem profissionais, e a medicina, ela não é inimiga da do cristianismo, muito pelo contrário, a boa medicina, ela é aliada do cristianismo. Em alguns casos a gente precisa ser medicado, mas deixa eu dizer, em alguns casos nós precisamos ser tratados aos pés de Jesus e fazer tudo que Jesus quer que a gente faça. Lá em casa nós colocamos algumas condições quando eu casei com a minha esposa. E durante esses 29 anos de casamento e alguns anos de namoro, quando nós nos casamos, nós definimos algumas coisas. E uma das coisas que nós definimos é que nós nunca íamos pensar na possibilidade do divórcio. Divórcio não faz parte da nossa agenda, amém? Estão comigo? Não faz parte. Talvez você já passou pelo divórcio. Talvez você já sofreu com o divórcio. Você sofre ainda com o divórcio. Quem se divorciou ainda sofre com o divórcio. E talvez você tenha oportunidade, que se Deus abrir uma porta para você lá na frente de um novo relacionamento, você corrigir esses erros e fazer tudo que Jesus manda fazer, para que você viva feliz. Não é bom que o homem só, a gente não nasceu para viver só.
A gente nasceu para casar, a gente nasceu para ter família, a gente viveu para construir algo, isso é bíblico, a Bíblia assim diz. Hoje de manhã tinha por volta aqui de umas, o quê? Tinha o quê? Umas 60 crianças aqui na frente para orar, no culto das 11? Não cabia, né? Tava e eu vi aquilo e falei, maravilhoso. E eu falei assim, eu falei em oração no meu coração, mulheres, engravidem, engravidem. Sabe por quê? Porque ter filhos é uma bênção. Amém? Amém? Ter filhos é uma bênção. Filho é uma bênção. Façam tudo o que o Senhor mandar. Não existe família perfeita. Alguns de nós carregamos uma carga genética complicada, uma carga psicológica complicada, uma carga sociológica complicada, mas a gente precisa entender que no meio das nossas crises, a gente não vai conjugar a expressão separação. Esse negócio vai dar certo. O João vai casar. Falei, João. Hashtag falei. Falei. E você sabe um acordo que vocês têm que fazer entre vocês dois? Vai dar certo. Amém? Amém? Vai dar certo. Vai dar certo. E vocês vão ter dificuldades. Lá em casa a gente não conjuga separação. Homicídio a gente já conjugou algumas vezes. Está entendendo? E você que passou pela separação e Deus te dá oportunidade de construir algo, construa diferente para a glória de Deus. Faça diferente. Aprenda com esses erros. Faça diferente e construa algo lindo para a glória do Senhor. Jesus transforma as famílias defeituosas. Ele transformou a minha e pode transformar a sua também. Amém? Essa oração que eu tenho feito do Salmo 31, 3 diz: sim, tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduza-me e faça o quê? Guia-me. Que Deus nos dê discernimento de no meio das nossas lutas, das nossas guerras, a gente entender que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, e Ele é capaz de nos conduzir pela graça dEle. E a gente começa a valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Eu recebi um vídeo, e tem poucos vídeos bons, e esse que eu recebi era muito bom. Eu recebi um vídeo de um irmão em Cristo chamado Douglas, de uma igreja chamada Jesus Cop. E eu assisti aquele vídeo, eu gostei muito. E o vídeo é mais ou menos o seguinte: uma mulher de 82 anos, ela teve um sonho, e no seu sonho Deus permitiu que ela tivesse 32 anos, voltasse no tempo e tivesse um dia com a sua família. E esse vídeo é mais ou menos o seguinte, essa mulher diz o seguinte nesse vídeo. Ela diz assim nesse sonho: eu voltei com 32 anos e eu acordei de manhã. E eu acordei de manhã com as mãos dos meus filhos na minha cama, me tocando e me acordando. E ela disse assim: eu não fiquei mais brava. Eu não fiquei mais brava. Eu abracei os meus filhos. E ela disse assim: eu fui dar café para os meus filhos. E quando eu fui dar café para os meus filhos, eles derrubavam bolacha, eles derrubavam fruta, a cozinha sujava toda, e eles derrubavam tudo, era uma bagunça. E ela disse assim: mas eu não briguei com eles. Eu abracei, eu tirei foto deles, apertei um por um, e depois eles foram escovar os dentes, que eu tinha que levar eles para a escola. E foi aquela bagunça no banheiro, pasta aberta, escova que cai, eles brigando. E ela disse assim: eu não me estressei. Eu os corrigi e dei outro abraço. E aí um deles não conseguiu tomar café. E foi tomando café no carro. E quando ele entrou no carro, na primeira curva que teve, ele derrubou o café no banco do carro. E ela olhou aquilo pelo retrovisor e ela disse assim: eu não vou brigar. Sabe por quê? Porque eu lembrei que eu carreguei eles na escola, para ir para a escola dentro do meu carro por pouco tempo na vida. Eles cresceram, casaram e foram embora, e eu não tinha mais eles dentro do carro para sujar o banco. E aí ela volta para casa, ela vai para frente do espelho. E ela olha o corpo dela com 32 anos, e ela falou assim: eu não reclamei mais do meu corpo, porque eu lembrei que eu tinha 82 anos.
E aí meus filhos voltaram, e o meu marido veio almoçar em casa. E eu estava na correria fazendo o almoço. E sabe o que meu marido fez? Ele veio me agarrar. E eu com pressa para fazer o almoço. E ela disse assim, eu não briguei. Eu deixei ele me abraçar. E aí ela disse assim, e aí eu fui dormir à noite. E quando eu fui dormir, eu liguei para minha mãe. E quando eu liguei para minha mãe, eu não tive pressa para falar com a minha mãe. Porque ela disse assim, poucos tempo depois, minha mãe morreu. E eu fiquei falando para minha mãe que eu amava a minha mãe. Eu perguntei para minha mãe, a senhora já tomou os remédios? Você faz isso? A senhora já tomou os remédios? E eu não tive pressa para desligar a ligação com a minha mãe. E eu disse por algumas vezes, eu te amo, mãe. Sabe qual é a moral disso? Jesus quer transformar a nossa casa. E o que vai ficar na nossa história, em relação aos nossos filhos e à nossa descendência, não é o carro que a gente comprou. Não é a quantidade de cômodos que tinha a nossa casa. Não são as viagens fantásticas que a gente fez. O que vai ficar são os nossos relacionamentos. Amém? O que vai ficar é o quanto nós abraçamos os nossos filhos. O quanto nós fizemos chamego nele. Dá para entender essa palavra? O quanto nós aproveitamos o pouco de tempo que a gente pode ter juntos. Senhor, Tu és a minha rocha. Guia-me. Guia a minha família, Senhor. Conduz a minha família por amor do Teu nome. Jesus transforma qualquer família, amém? Jesus transforma. Mas a gente precisa saber que a transformação é um processo, você pode construir algo. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, e a todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Estamos sendo o quê, irmãos? O quê? Transformados. Deixa eu te dar um conselho sobre ser transformados. Envelhecer não é opção para mim e para você. Nós vamos envelhecer. Uma criança chegou na nossa casa e nós tínhamos a Jussara botou uma foto nossa na cabeceira, uma foto do nosso casamento. A criança correu no meu quarto e chegou no meu quarto, queria ver a casa, curioso, e eu sou meio pastor-avô. E eu fico brincando e mostrei tudo, e a criança chegou na minha casa, viu a minha foto da minha esposa, correu para a mãe, pegou a foto e disse, é você, pastor? E ela disse assim, olhou para mim e falou, credo! Envelhecer não é opção, nós vamos envelhecer. E glória a Deus por isso, amém? Mas deixa eu dizer, a vida não é justa. A vida não é justa. Algumas verdades para você sobre isso. Primeira, o diabo não vai se converter, ele quer destruir a gente e a nossa família. Segundo, esse mundo é jaz do maligno, esse mundo vai contra a nossa convicção de fé. Terceiro, a nossa carne não melhora, ela só piora. Quarto, Jesus é capaz de restaurar qualquer um e qualquer coisa. E você sabe uma coisa? Para alguns aqui, a vida foi muito sofrida e tem sido muito sofrida. E nós precisamos envelhecer lidando bem com essas coisas para a gente não envelhecer azedo. Estão comigo? Estão comigo? Para alguns de vocês que estão nesse auditório, a vida foi mais difícil do que foi para mim. Alguns de vocês sofreram muito na infância, na adolescência, passaram por grandes dificuldades. A vida não lhe foi muito favorável. Mas nós precisamos ser como aquele bom vinho. Enquanto mais o tempo passa, melhor a gente fica. Tem gente que é como o sangue de boi. Enquanto mais passa, pior fica. Já viu isso? Pior fica.
A gente precisa lidar com as dificuldades que a gente teve na vida e envelhecer alegre, maduro e dispostos a abraçar aqueles que estão ao nosso redor. Você já viu gente que o tempo passa, a vida passa e não sabe lidar com as dificuldades e fica cada dia mais amargo? Já viu isso? Eu tenho gente na minha família, e não vou falar quem é porque está sendo gravado. Eu tenho gente na minha família, e você tem na sua família também, que você não pode perguntar para ele como é que você está. Se você chegasse e falar assim, tia, como é que você está? Pronto, o mundo caiu. Mas eu tenho uma tia que a vida nunca foi fácil para ela. Nunca foi. Mas toda vez que a gente chega e dá um abraço nela, ela tem palavras boas para a gente. E a vida dela nunca foi fácil. Eu tenho uma outra que não sofreu nem um pouco. Tudo foi favorável. Sabe aquele gente que aparentemente dá sorte em tudo? E toda vez que você chega para ela, ela tem uma lista de reclamação. E ela diz assim, porque em 1976, como é que você quer envelhecer? Alegre. Sabe por quê? Porque quando a gente faz aniversário, a gente coleciona memórias da fidelidade de Deus na nossa história. Estão comigo? Conforme os anos passam, a gente não coleciona memória ruim, a gente coleciona memórias da fidelidade de Deus na nossa história de vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Jesus é capaz de transformar qualquer família, há um processo para isso, e nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Sabe o que significa? Que amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. É que a gente não tem RH em casa e não dá para mandar embora e pagar o tempo de casa. Sabe assim? Dia desse eu encontrei um irmão que eu fui pastor dele. E ele diz assim, pastor, eu trabalhava numa empresa, faliu, eu não recebi o dinheiro até hoje. E ele disse assim, glória a Deus, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Está entendendo? Às vezes a vida não é favorável, mas a gente não azeda o coração, porque a gente sabe que quem controla a nossa história é o Senhor Jesus, e a gente vai sendo transformado de glória em glória. Mas sabe como é que a gente transforma a nossa família? Levando a nossa família para a cruz. Como é que é esse negócio? Negando a nós mesmos. Filipenses capítulo 2 vai falar sobre o sentimento de Cristo Jesus. E vai dizer assim, em Filipenses 4 e 5, vai dizer o seguinte, cada um cuide somente, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Como é que é uma relação familiar que glorifica ao Senhor, quando as pessoas não estão preocupadas com seus próprios interesses? Quando as pessoas estão preocupadas com os interesses dos outros. Como é que a gente vê uma igreja viva, eficaz, que vai avançar para a glória do Senhor, onde as pessoas entram na igreja, nesse prédio, e elas não estão interessadas nos seus interesses, e sim no interesse dos outros. Maridos, sacrifique o seu eu e busque agora o interesse da sua esposa, amém? Não, ninguém falou amém. Depois você trata lá na sua casa. Esposas, não procure o seu próprio interesse, procure o interesse do seu. Porque quando a maior preocupação na nossa casa é o interesse do outro, todos são felizes. Perceba que uma casa em pé de guerra é uma casa com um bando de egoístas. Cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu interesse e que se exploda o resto. O texto sagrado está dizendo assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas do interesse dos outros. Que Deus nos abençoe a entender isso. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, a cruz é o maior de todos os refúgios. E aqui eu queria pedir licença para colocar uma palavra a mais aqui. Feliz é a família que compreende a cruz de Cristo. Feliz é a família que compreende a cruz de Cristo. E eu encerro dizendo o seguinte, contando uma história para vocês de uma estatística e de um livro que foi feito. Al Sanders, ele faz uma obra sobre descendentes e sobre legado.
E ele faz um estudo de dois homens, Mark Jukes e Jonathan Edwards. E ele vai dizer o seguinte: Mark Jukes foi um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, um grande teólogo e pastor, que fez o mesmo com a família de John Edwards, 1.394 pessoas. Ele diz que as diferenças são impressionantes entre aqueles que cuidam do seu interesse e cuidam do interesse dos outros. Entre aqueles que não se ilude com esse negócio da família perfeita, entende que a família é imperfeita e procura fazer tudo o que o Senhor manda. E ele vai dizer o seguinte: olha, Mark Jukes, como que foi a vida dessa família. Mark Jukes, um ateu, ele vive uma vida ímpia e casa com uma mulher igualmente ímpia. Entre os seus descendentes tem 310 pessoas que morreram como indigentes, 150 que foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres foram prostitutas da sua família. Esses 567 descendentes custaram aos cofres públicos americanos cerca de $1.250.000. É gente que quer o seu interesse. Perceba que gente que vai para a cruz, ele abençoa a sua descendência. É isso. Jonathan Edwards. Por sua vez, Jonathan Edwards viveu a mesma época que Max Jukes, mas casou-se com uma mulher crente e uma investigação sobre 1.394 seus descendentes disse o seguinte: 15 se tornaram diretores de faculdade nos Estados Unidos. 65 foram professores de nível superior nos Estados Unidos. 3 se tornaram senadores do estado dos Estados Unidos. 3 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 serviram como oficiais do exército e da marinha, e 100 se tornaram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 foram funcionários públicos, 295 concluíram curso superior, além de outros que se tornaram governadores de estados e diplomatas. E os descendentes de Jonathan Edwards não custaram nada aos cofres públicos. Quando a gente encontra Cristo, a gente economiza inclusive para o Estado. Dá para entender? Dá para entender? Portanto, faça tudo que Jesus mandou fazer. Saiba que a sua família não é perfeita, a família de Jesus não foi perfeita. A família de Jesus não foi perfeita. Mas há um processo. E o nosso problema não é a nossa carga genética, não é a nossa carga psicológica, não é a nossa carga sociológica. O nosso problema se chama pecado. E aí, quando a gente vai para a cruz, a gente é transformado de glória em glória. E enquanto mais perto de Deus, a gente busca mais o interesse dos outros do que do nosso. E aí, sabe o que acontece? A gente abençoa um país, porque a nossa descendência vai levar Cristo para as nações. Amém? E a gente abençoa toda uma nação. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria fazer alguns desafios com você em oração. Você que é casado nesta noite, eu queria que você assumisse um compromisso com o Senhor nessa noite, de mais uma vez dizer assim: nós vamos avançar. Na nossa casa a gente não conjuga a expressão divórcio. Na nossa casa a gente não conjuga a possibilidade de separação. Na nossa casa não se destrói, na nossa casa constrói. E você que passou por essa experiência dolorosa, traumática, que chama divórcio, diga ao Senhor em oração: Senhor, me dê discernimento para recomeçar. Mas para recomeçar debaixo da bênção do Senhor. E se o Senhor me der a oportunidade de recomeçar, eu quero fazer tudo o que o Senhor manda e depender debaixo da graça do Senhor. Quando a gente faz tudo o que Jesus manda, nosso país é abençoado. A nossa cidade é abençoada. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor são perfeitos. Os planos do Senhor são perfeitos. Talvez você teve uma infância que você tem traumas até hoje.
Você não é determinado pela sua infância. Você pode reagir a isso, debaixo da graça de Jesus. Você pode construir uma nova história. Você pode, na graça que há em Cristo Jesus, pedir que o Espírito Santo apague essas memórias ruins e possa construir memórias boas, glória do Senhor, e construir uma nova história. Sim, pode sim, pode sim. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre você. E que a história da sua família e da sua descendência possa abençoar essa nação para a glória do Senhor e expandir a igreja de Jesus e levar o evangelho a outros povos. Em nome de Jesus. Amém.